Capítulo 45. Cass. Trato é trato, Van Eck, Cass disse sobre os sons da tempestade crescente. Se o Conselho Mercante falhar em honrar a sua parte neste acordo, ninguém do Barrel fará negócios novamente com um de vocês. Sua palavra não valerá nada. Seria um problema e tanto, Sr. Breaker, se o Conselho soubesse alguma coisa sobre esse acordo. A compreensão do que estava acontecendo veio com um choque repentino. Eles nunca estiveram envolvidos, Cass disse. Por que ele havia acreditado que Van Eck tinha a bênção do Conselho Mercante? Por ser um mercador rico e de boa reputação? Por que ele tinha vestido seus próprios servos e soldados com os uniformes roxos da Steadwatch? Cass havia encontrado Van Eck na casa em quarentena de um mercador, não em um prédio do governo, mas ele tinha sido enganado por um pouco de encenação. Era como Hertzon e seu café de novo, só que dessa vez Cass já deveria ter idade suficiente para desconfiar. Você queria Yubayu, você queria a fórmula para fabricar a Jurda Parem. Van Eck admitiu a verdade com um breve movimento de cabeça. Neutralidade é um luxo que Kirk aproveitou por muito tempo. Os membros do conselho acham que sua riqueza os protege, que eles podem se acomodar e contar seu dinheiro enquanto o mundo briga. E você é mais inteligente do que isso? De fato, eu sou. Jurda Parem não é um segredo que pode ser mantido, eliminado ou guardado em uma cabana na fronteira Zimene. Então, toda essa conversa sobre o colapso de mercados e de rotas comerciais... Tudo acontecerá como eu previ, Sr. Breaker. Estou contando com isso. Assim que o conselho recebeu a mensagem de Buiú-Baiú, eu comecei a adquirir campos de Jurda em Novizem. Quando o segredo da Parem se espalhar pelo mundo, todos os países e governos estarão sedentos por um suprimento fácil dela para usar em seus grixas. Caos, disse Mathias. Sim, disse Van Eck. O caos chegará, e eu serei seu mestre, um mestre muito rico. Você levará a escravidão e morte a grixas de todas as partes, Inês disse. Van Eck levantou uma sobrancelha. Qual é a sua idade, mocinha? 16? 17? Nações ascendem e declinam, mercados são criados e desfeitos. Quando o poder muda, alguém sempre sofre. Quando o lucro muda, Jasper retrucou. A expressão de Van Eck era de descrença. Não são a mesma coisa? Quando o conselho descobrir, a Inês começou a dizer. O conselho nunca saberá disso, Van Eck disse. Por que você acha que escolhi a escória do Barrel como meus campeões? Vocês têm mais truques e muito mais esperteza do que qualquer mercenário, eu admito. Mas o mais importante é que ninguém sentirá falta de vocês. Van Eck levantou a mão. Os hidros giraram os braços. Cass ouviu um grito e girou a tempo de ver uma coluna de água esticando-se sobre Rory. Ela desceu com força sobre o Scaler, estilhaçando-o enquanto Rory mergulhava para se proteger. Nenhum de vocês deixará esta ilha, Sr. Breaker. Todos vocês irão desaparecer e ninguém se importará. Ele levantou a mão novamente e os hidros responderam. Uma onda enorme rugiu em direção ao Ferroland. Não! Gritou Jasper. Van Eck! Gritou Cass. Seu filho está naquele navio! Van Eck virou de repente para encarar Cass. Ele soprou no seu apito. Os hidros congelaram, aguardando instruções. Relutante, Van Eck baixou a mão. Eles deixaram a onda cair inofensivamente, a água deslocada do mar esguichando contra a lateral do Ferroland. Meu filho, Van Eck disse. Wylan Van Eck. Senhor Breaker, você deve saber que coloquei meu filho para fora de casa há meses atrás. Eu sei que você escreveu para Wylan a cada semana desde que ele partiu da sua casa, implorando que voltasse. Esse não é o comportamento de um homem que não se importa com seu único filho e herdeiro. Van Eck começou a rir, um riso caloroso, quase jovial, mas com tons afiados e amargos. Deixe-me falar sobre meu filho. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno nos seus lábios. Seu destino era ser herdeiro de uma das maiores fortunas de toda Kerr. Um império com rotas comerciais espalhadas pelo mundo inteiro.
um império construído pelo meu pai e pelo pai do meu pai. Mas meu filho, o garoto que deveria administrar esse grande império, não consegue fazer o que uma criança de 7 anos conseguiria. Ele é capaz de resolver uma equação, ele consegue pintar e tocar músicas bonitas na flauta. O que meu filho não consegue fazer, Sr. Bricker, é ler. Ele não consegue escrever. Eu contratei os melhores tutores de todos os cantos do mundo. Tentei especialistas, tônicos, surras, hipnotismo, mas ele se recusou a aprender. Eu finalmente fui obrigado a aceitar que Gezen decidiu me amaldiçoar com um filho imbecil. O Ellen é um garoto que nunca se tornará homem. Ele é uma desgraça para minha casa. As cartas, disse Jasper, e Cass podia ver a raiva nos seus olhos. Você não estava pedindo para que voltasse? Você estava zombando dele. Jasper estava certo. Se você estiver lendo isso, então sabe o quanto gostaria de tê-lo de volta. Cada carta era um tapa na cara de Wylan, uma espécie de piada cruel. Ele é seu filho, Jasper disse. Não, ele é um erro, um que será corrigido logo. Minha adorável e jovem esposa está grávida, e seja menino, menina ou uma criatura com chifres, essa criança será minha herdeira. E não algum idiota de miolo mole que não consegue ler um hino, para não falar de um livro razão, um tolo que faria do nome Van Eck motivo de chacota. O tolo aqui é você, rosnou Jasper. Ele é mais inteligente do que a maioria de nós juntos e ele merece um pai melhor que você. Merecia, corrigiu Van Eck, e soprou 2 vezes no apito. Os hidros não hesitaram. Antes que qualquer um pudesse protestar, 2 enormes muralhas de água se levantaram e aceleraram contra o Farrowland, esmagando-o com um estrondo ressonante, espalhando escombros. Jasper gritou de raiva e levantou suas armas. Jasper, Cass ordenou, abaixe as armas. Ele os matou, disse Jasper, seu rosto contorcido. Ele matou Wylan e Nina. Mathias colocou uma mão em seu braço. Jasper, ele disse tranquilamente, acalme-se. Jasper virou para olhar as ondas balançando, os pedacinhos de mastro e velas rasgadas onde apenas alguns instantes atrás havia um navio. Eu não entendo. Eu confesso estar um pouco surpreso também, Sr. Bricker, disse Van Eck. Sem lágrimas? Sem protestos de injustiça por sua tripulação perdida? As pessoas ficam realmente frias no Beryl. Frias e cautelosas, disse Cass. Não cautelosas o bastante, aparentemente. Pelo menos você não sobreviverá para lamentar seus erros. Diga, Van Eck, você fará penitência? Gessen não gosta de quebras de contrato. Van Eck inflou as narinas. Qual foi a sua contribuição para o mundo, Sr. Bricker? Você gerou riqueza? Prosperidade? Não. Você toma de homens e mulheres honestos e só ajuda a si mesmo. Gessen ajuda aqueles que merecem, aos que constroem cidades, não aos ratos que roem suas fundações. Ele abençoou a mim e aos meus negócios. Você perecerá e eu prosperarei. Essa é a vontade de Gessen. Só tem um problema, Van Eck. Você precisará de Kuei Yu Bu para fazer isso. E como tomará de mim? Você está cercado e com poder de fogo inferior. Eu não preciso tomá-lo. Você nunca o teve? Esse não é Kuei Yu Bu. Um blefe bem fraco esse. Eu não sou muito fã de blefes, não é verdade, Ernest? Não costuma ser. Van Eck sorriu com escárnio. E por que não? Porque ele prefere trapacear, disse em Kert perfeito e sem sotaque o garoto que não era Kuei Yu Bu. Van Eck se surpreendeu com o som de sua voz e Jasper vacilou. O garoto Shu esticou uma mão. Eu ganhei a aposta, Cass. Cass suspirou. Eu realmente odeio perder. Você vê, Van Eck. O Alan apostou comigo que você não teria qualquer problema em matá-lo. Talvez seja sentimentalismo, mas eu não acreditei que um pai pudesse ser tão insensível. Van Eck olhou fixamente para Kuei Yu Bu, ou o garoto que ele acreditou ser Kuei Yu Bu. Cass observou-o lutar contra a realidade da voz de Wylan saindo da boca de Kuei. Jasper parecia igualmente incrédulo. Ele obteria uma explicação depois que Cass tivesse seu dinheiro.
Isso não é possível, disse Van Eck. Não deveria ter sido possível. Nina era uma artesã mediana, na melhor das hipóteses, mas sob a influência da Judah Parent, bem, como Van Eck disse uma vez, algumas coisas que simplesmente deveriam ser impossíveis se tornam possíveis. Uma réplica quase perfeita de Quay Yubu estava de pé diante deles, mas tinha a voz de Wylan, seu jeito, e embora Cass pudesse ver o medo e dor nos seus olhos dourados, a coragem surpreendente de Wylan também. Depois da batalha no porto de Djelhom, o filho do mercador veio a Cass para avisá-lo de que não poderia ser usado para chantagear seu pai. Wylan tinha ficado vermelho, incapaz de colocar em palavras a sua suposta doença. Cass tinha apenas dado de ombros. Alguns homens eram poetas, alguns eram fazendeiros, outros eram mercadores ricos. Wylan podia projetar a elevação perfeita. Ele havia feito uma broca capaz de cortar vidro grixa usando partes de um portão e pedaços coletados de joias. E daí que ele não sabia ler? Cass tinha esperado que o garoto se assustasse com a ideia de ser moldado para parecer Quay. Uma transformação tão extrema estava além do alcance de qualquer grixa que não estivesse usando Parem. Pode ser permanente, Caso tinha avisado. Ela não se importou. Eu preciso saber. De uma vez por todas, eu preciso saber o que o meu pai realmente pensa de mim. E agora ele sabia. Van Eck olhou fixamente para Wylan, buscando algum sinal das feições de seu filho. Não pode ser. Wylan caminhou até o lado de Cass. Talvez você possa rezar para Gessen pelo entendimento, pai. Wylan era um pouco mais alto que Quay, seu rosto um pouco mais redondo, mas Cass tinha visto os dois lado a lado, e a semelhança era extraordinária. O trabalho de Nina, executado no navio antes que aquela viagem extraordinária chegasse à reta final, era quase perfeito. A expressão de Van Eck se encheu de fúria. Inútil, ele disse sibilando para Wylan. Eu sabia que você era um tolo, mas um traidor também? Tolo eu teria sido se estivesse esperando para ser destroçado naquele navio. Quanto a traidor, você me chamou de coisa bem pior só nos últimos minutos. Pense, Cass disse a Van Eck. E se o Quay Yubu verdadeiro estivesse naquele navio que você transformou em palitos de dentes? A voz de Van Eck era calma, mas o rubor de raiva tinha subido até seu pescoço. Onde está Quay Yubu? Deixe-nos partir desta ilha com nosso pagamento e direi de bom grado. Você não tem como escapar dessa, Breaker. Seu pequeno bando não é páreo para os meus grixas. Cass deu de ombros. Mate-nos e nunca encontrará Quay. Van Eck parou para pensar. Então deu um passo para trás. Guardas, venham aqui, ele gritou. Matem todos, exceto Breaker. Cass soube no mesmo instante que tinha cometido um erro. Todos eles sabiam que isso acabaria acontecendo. Ele devia ter confiado no seu grupo. Seus olhos deviam ter permanecido fixos em Van Eck. Em vez disso, naquele momento de ameaça, quando devia estar pensando apenas na luta, ele olhou para Inês. E Van Eck percebeu. Ele soprou o apito. Deixem os outros. Peguem o dinheiro e a garota. Fica onde está, os instintos de Cass diziam. Van Eck tem o dinheiro. Ele é a chave. A Inês pode cuidar de si mesma. Ela é um peão, não o prêmio. Mas Cass já estava se virando, correndo para alcançá-la quando os grixas atacaram. Os hidros a alcançaram primeiro, desaparecendo em névoa e então reaparecendo a seu lado. Mas apenas um tolo tentaria uma luta corpo a corpo com a Inês. Os hidros eram rápidos, sumiam e ressurgiam, tentando agarrá-la. Mas ela era a espectro, e suas facas golpearam coração, pescoço, baço. Sangue escorreu na areia enquanto os hidros desabavam em duas pilhas bem sólidas. Cass percebeu o movimento pelo canto do olho, um aero acelerando na direção de Inês. Jasper! Ele gritou. Jasper atirou e o aero caiu no chão. O próximo aero foi mais inteligente. Ele veio voando baixo, planando sobre as ruínas. Jasper e Mathias começaram a atirar, mas estavam de frente para o sol e nem mesmo Jasper podia mirar sem ver. O aero se jogou contra Inês e acelerou com ela para o céu. Fique parada, Cass implorou mentalmente, sua pistola empunhada, mas ela não ficou. Ela girou o corpo e o golpeou.
O grito do aero soou distante e ele a soltou. A Inês caiu, mergulhando em direção à areia. Cass correu até ela sem lógica ou plano. Um borrão passou pelo seu campo de visão. Um terceiro aero investiu, agarrando-a segundos antes do impacto e dando um golpe violento em sua cabeça. Cass viu a Inês perder a consciência. Derrube-o! Rugiu Matches. Não! Gritou Cass. Se atirar nele, ela cai também! O Grisha desviou para cima e ficou fora de alcance com a Inês em seus braços. Não havia nada que pudessem fazer além de ficar parados ali como idiotas e observar sua silhueta ficando cada vez menor no céu. Uma lua distante, uma estrela desvanecente, e então tinha desaparecido. Os guardas e grixas de Van Eck se aproximaram, pegando o mercador e o baú de Krug e levando-os pelo ar até o bergantim. A vingança por Jory, tudo pelo que Cass tinha trabalhado, estava escapando. Ele não se importava. Você tem uma semana para trazer o verdadeiro Quay, Van Eck gritou. Ou eles ouvirão os gritos daquela garota até em Fierda. E se isso não for suficiente, eu espalharei a informação de que está escondendo o prisioneiro mais valioso do mundo. Todas as gangues, todos os governos, contrabandistas e espiões irão atrás de você e dos Drags. Não terão onde se esconder. Cass, eu consigo acertar esse tiro, Jasper disse, guardando seus revólveres e pegando seu rifle. Van Eck ainda está na mira. E tudo estaria perdido. A Inês, o dinheiro, tudo. Não, Cass disse. Deixe-os ir. O mar estava parado. Não havia brisa, mas os aéreos remanescentes de Van Eck inflaram as velas do navio com vento propulsor. Cass observou o bergantim acelerar pelas águas em direção a Caerden, em direção à segurança, uma fortaleza construída com a reputação impecável de mercador de Van Eck. A sensação era a mesma de quando espiou pelas janelas escurecidas da casa em Zelvstraat. Impotente mais uma vez, ele tinha rezado para o deus errado. Lentamente, Jasper abaixou seu rifle. Van Eck enviará soldados e grixas para procurar por Quay, disse Mathias. Ele não o encontrará, nem a Nina. Não na Ripa, nem em qualquer outra parte do Barrow, em nenhum lugar de Caerden. Na noite anterior, Cass tinha ordenado que Spett levasse Quay e Nina do Ferrolin no segundo Scaler, aquele que ele tinha dito a Jasper que estava sendo reparado. Eles estavam escondidos em segurança nas gaiolas abandonadas sob a antiga torre da prisão em Hellgate. Cass tinha feito algumas perguntas quando visitaram o porto para contatar Van Eck. Depois do desastre no Hell Show, as gaiolas foram inundadas para eliminar bestas e corpos. Elas estavam vazias desde então. Mathias tinha odiado a ideia de deixar Nina ir a algum lugar sem ele, especialmente na condição dela. Mas Cass o havia convencido de que mantê-la com Quay a bordo do Ferroland os deixaria expostos. Cass se maravilhou com sua própria estupidez, mais burro que um trouxa recém-desembarcado buscando fortuna na Duela Leste. Sua maior vulnerabilidade tinha estado lá do lado dele, e agora ele a havia perdido. Jasper estava encarando Wylan, seus olhos analisando seus cabelos negros, seus olhos dourados. Por quê? Ele disse finalmente. Por que você faria algo assim? Wylan deu de ombros. Precisávamos de uma vantagem. Isto é o que Cass diria. Eu não podia deixar vocês entrarem numa negociação de prisioneiros achando que eu era algum tipo de seguro. Nina modificou você? Na noite em que partimos de Gelholm. Foi por isso que desapareceu durante a viagem, Jasper disse. Você não estava ajudando Mathias a cuidar de Nina, estava se escondendo. Eu não me escondi. Você... Quantas vezes pensei que era Quay parado do meu lado no convés à noite e na verdade era você? Todas as vezes. Pode ser que Nina não consiga devolver sua aparência, sabe? Não sem outra dose de Parrain. Você pode ficar preso nessa forma. E isso importa? Eu não sei, Jasper disse com raiva. Talvez eu gostasse da sua cara estúpida. Ele se virou para Mathias. Você sabia. O Wylan sabia. A Inês sabia. Todos sabiam, menos eu. Me pergunte o motivo, Jasper.
disse Cass, sua paciência se esgotando. Jasper se moveu apreensivo. Por quê? Foi você que nos vendeu para Pekka Rollins, disse Cass, apontando o dedo para Jasper. Foi por sua causa que fomos emboscados quando tentávamos partir de Ketterden. Quase morremos por sua causa. Eu não disse nada a Pekka Rollins, eu nunca... Você contou a um dos leoneiros que estavam deixando cash, mas que ganharia um monte de dinheiro, não contou? Jasper engoliu em seco. Eu precisei, eles estavam me pressionando para valer, a fazenda do meu pai. Eu te disse para não contar a ninguém que estava deixando o país. Eu te avisei para manter a boca fechada. Eu não tive escolha. Você me prendeu no Clube do Corvo antes de partirmos. Se tivesse me deixado... Cassie virou para ele. Te deixasse o quê? Jogar algumas partidas no espinheiro dos três amigos? Se endividar ainda mais com cada chefão do Barrel burro o suficiente para ampliar o seu crédito? Você disse a um membro da gangue de Pekka que estava prestes a ficar bem de grana. Eu não sabia que ele falaria com Pekka, ou que Pekka sabia sobre Yparen. Eu só estava tentando ganhar algum tempo para mim. Pelos santos, Jasper, você realmente não aprendeu nada sobre os Drags, não é mesmo? Continua o mesmo garoto tonto de fazenda que saiu daquele barco. Jasper partiu para cima dele, e Cass sentiu uma onda de violência frívola. Finalmente, uma luta que ele podia vencer. Mas Mathias se meteu entre eles, mantendo-os afastados um do outro com suas mãos enormes. Parem! Parem com isso! Cass não queria parar. Ele queria espancá-lo para valer, e depois brigar por todo o caminho até o Barrel. Mathias está certo, disse Wylan. Precisamos pensar no que fazer daqui para frente. Não existe daqui para frente, Cass resmungou. Van Eck garantiria isso. Eles não podiam voltar a Ripa ou pedir ajuda a Per Haskell e aos outros Drags. Van Eck estaria de olho, esperando para dar o bote. Ele havia transformado Barrel, a casa de Cass, seu pequeno reino, em um território hostil. Jasper cometeu um erro, disse Wylan. Um erro estúpido, mas ele não teve a intenção de trair ninguém. Cass se afastou, tentando clarear as ideias. Ele sabia que Jasper não tinha percebido o que estava desencadeando, mas também sabia que nunca mais poderia confiar em Jasper novamente. E talvez tivesse escondido dele a transformação de Wylan para puni-lo um pouco. Em poucas horas, quando não fizessem contato conforme o combinado, Speck remaria no Scaler para procurá-los. Por enquanto, não havia nada além do cinza monótono do céu e a pedra sem vida dessa imitação barata de ilha, e a ausência de Inês. Cass queria socar alguém, queria que alguém o socasse. Ele analisou o que restava de sua tripulação. Rory ainda rondava os destroços do Scaler. Jasper sentou-se com os cotovelos nos joelhos, cabeça nas mãos. Wylan ao lado dele, vestindo o rosto de um quase estranho. Mathias continuava olhando por sobre a água, na direção do Hellgate, como uma sentinela de pedra. Se Cass era o líder deles, a Inês tinha sido o imã, unindo-os quando pareciam prestes a se separar. Nina tinha disfarçado a tatuagem do cálice e do corvo de Cass antes de entrarem na Corte do Gelo, mas ele não a deixou chegar perto do R em seu bíceps. Agora ele tocava com os dedos enluvados o lugar onde a manga do casaco cobria a marca. Sem querer, ele deixou Cass Reveld retornar. Ele não sabia se isso havia começado com o ferimento de Inês ou com aquele passeio hediondo na carroça-prisão, mas de alguma forma ele havia deixado acontecer e isso havia lhe custado caro. Isso não significava que ele deixaria algum mercante ladrão levar a melhor sobre ele. Cass olhou para o sul, na direção dos portos de Ketterden. No início de uma ideia pinicava ao fundo de seu crânio. Uma coceira, o mais vago pressentimento. Não era um plano, mas poderia ser o começo de um. Ele podia vê-lo tomando forma. Impossível, absurdo, e precisaria de uma quantia considerável de dinheiro. Cara de quem está planejando algo, murmurou Jasper. Definitivamente, concordou Wylan. Mathias cruzou os braços, revirando seu arsenal de truques, Damjin. Cass flexionou os dedos enluvados. Como você sobreviveu ao Barrel? Quando eles tiraram tudo de você, você encontrou um jeito de criar tudo a partir do nada.
Inventarei um novo truque, disse Cass. Um do qual Van Eck nunca se esquecerá. Ele se virou para os outros. Se pudesse ir atrás de Inés sozinho, ele teria ido, mas nem mesmo ele poderia ter sucesso em uma empreitada tão difícil. Precisarei da equipe certa. Wylan ficou de pé. Pela espectro. Jasper o imitou, ainda sem conseguir olhar para Cass. Por Inés, ele disse discretamente. Mathias assentiu de um jeito severo uma vez com a cabeça. A Inés queria que Cass se transformasse em outra pessoa, uma pessoa melhor, um ladrão mais amável. Mas aquele garoto não tinha vez aqui. Aquele garoto terminou seus dias morrendo de fome em um beco. Ele morreu. Aquele garoto não podia voltar. Eu pegarei meu dinheiro, Cass jurou, e resgatarei minha garota. A Inés talvez nunca fosse dele, não de verdade, mas ele encontraria um jeito de dar a ela a liberdade que havia prometido muito tempo atrás. Mãos sujas tinha vindo para garantir que o trabalho duro fosse feito.